Olá, espaçonauta! O planeta Marte está com uma rotação mais rápida, está girando mais rápido. Foi uma descoberta que alguns cientistas fizeram usando medições mais precisas de dados da sonda fornecidos aí pela sonda InSight da NASA. As medições detectaram pela primeira vez movimento oscilatório do planeta Marte, talvez algo gerado até pelo núcleo de metal fundido do planeta. Um estudo publicado na revista Nature relatou estes fatos. Os dados da InSight, que funcionou e operou em Marte durante 4 anos até o mês de setembro de 2022, morrendo depois vítima da poeira marciana, mais uma vítima da poeira marciana, né? Mas a análise de dados póstumos, vamos dizer assim, da InSight forneceu aos cientistas esse tipo de descoberta. Então é o seguinte, eles utilizaram um instrumento chamado RISE, que é composto por um transponder de rádio e mais antenas no convés do lander InSight. Através dele, eles perceberam que a rotação marciana estava acelerando. Assim sendo, o dia marciano estava diminuindo. Mas não é nada drástico demais não, pessoal. É uma fração de milissegundos por ano. Ou seja, uma diminuição bem sutil. Mas imagina isso aí ao longo de milhões ou bilhões de anos. Então, quer dizer que os dias em Marte realmente vão ficar menores com o passar dos anos. As possíveis causas dessa aceleração foram elencadas da seguinte forma. Primeiro, a gente sabe que a mudança de massa em qualquer corpo, em qualquer planeta, causa esse tipo de efeito, o aumento da rotação, não é? É como se a gente tivesse um patinador no gelo aí e ele girasse com os braços esticados. Depois ele puxa os braços para dentro e dessa forma ele diminui a área de contato ali com o ar. Então ele acaba girando mais rapidamente, né? Na verdade, a questão de Marte aí, o motivo em si, ele ainda é incerto. Pode ser devido ao acúmulo de gelo aí nas calotas polares. Uma outra ideia seria o rebote glacial ocorrido no planeta. Vou explicar isso para vocês porque acontece aqui na Terra também. E isso faz com que a Terra se acelere. A gente teve durante o período aí uma era glacial na Terra, todo mundo sabe disso. Então os continentes ficaram todos congelados. À medida que ele foi se degelando ali, ocorreu um rebote glacial, que é a restituição do planeta perdendo aquelas massas de gelo ali. E assim, isso de certa forma, pela inércia, faz com que o planeta se torne, entre aspas, mais leve e acelere o seu giro, né? Então, são os motivos elencados aí pelos cientistas. A RISE, né, esse instrumento aí das antenas, mais o transponder, ele já é um velho conhecido em várias outras missões marcianas. Foi usado aí em várias delas. As sondas Vikings aí, de 1970, que foram as primeiras sondas a pousar em Marte, a Pathfinder nos anos 90. Mas a InSight, de fato, foi a que mais utilizou-se dessa técnica e a que ganhou, né, com os avanços de tecnologia na época, não é? A própria InSight, esse instrumento, ele usa reflexões aí da DSN, que é a Deep Sky Network. Já falei com vocês disso aqui, que é uma rede de antenas, né? Então, a Deep Sky Network é uma rede de antenas de comunicação mantidas pela NASA. Depois eu vou fazer um vídeo específico aqui explicando para vocês, mas eu já mostrei ontem num vídeo o site da Deep Sky Network, depois eu vou colocar de novo para vocês verem. Mas essa Deep Sky Network é como a NASA se comunica com todas as missões espaciais. A gente tem 3 grandes bases aí, né? Uma nos Estados Unidos, uma na Austrália e outra na Espanha. O que é feito? A DSN ela envia um sinal de rádio para Marte que vai atingir aí esse instrumento RISE nas sondas que estavam lá. No caso aí a gente está falando da InSight. A RISE ela recebe esse sinal e envia ele de volta para a Terra, como se fosse refletindo o sinal.
Aí, os cientistas, assim que recebem esse sinal, eles buscam pequenas alterações entre o sinal que foi emitido e o sinal que foi refletido, né? Pequenas alterações aí, pessoal, na frequência. Lembra daquela história do efeito Doppler na ambulância? Que quando a ambulância tá chegando perto de você, o som vem aumentando e quando ela vai se afastando, o som também vai diminuindo, a frequência do som vai diminuindo, causando aquele efeito assim. É mais ou menos isso, né? Gostou do som? Gostou, né, pai? Então, é bem isso aí. A questão da sirene da ambulância é o efeito Doppler. E eles analisam exatamente esse tipo de alteração com relação às frequências refletidas pela espaçonave que chegam à Terra. A medida dessas alterações aí possibilita determinar a velocidade de rotação lá do planeta Marte. Muito bacana isso, né? Agora, não é uma coisa fácil não, porque esses sinais, os cientistas têm que ter primeiro um critério para limpar os ruídos que vêm junto com esses sinais. Vou dar um exemplo para vocês aqui. A água, por exemplo, ela desacelera ali os sinais de rádio. Isso gera ruído. Então, quer dizer, a umidade que existe aqui na atmosfera da Terra distorce, de certa forma, esses sinais. Outra coisa, né, o vento solar, que a gente sabe aí que são partículas ionizadas viajando no espaço e que atingem tanto a Terra como Marte, como os demais planetas aí, até o que a gente chama de final da heliosfera, a gente tem influência aí do vento solar, ele também distorce esses sinais de rádio. Então, os cientistas precisam trabalhar de forma a limpar, de certa forma, essas distorções, né? E uma outra coisa bacana também, que nesse estudo, eles fizeram algumas descobertas interessantes sobre o núcleo de Marte, né? Com os dados aí, eles conseguiram medir a oscilação do núcleo marciano, que a gente chama aí de nutação. É um movimento ondulatório no líquido, né? Porque se o núcleo de Marte ele é feito de fundido, ferro em estado líquido, quando você balança ele ali, é como se fosse um bêbado balançando, sabe? Você balança ali, imagina que você tem, para ficar mais fácil para vocês aí, imagina uma caixa de água, uma caixa de vidro cheia d'água. Quando você dá uma balançada bem forte nela ali, a água fica batendo nas paredes, fazendo aquilo ali. Isso aí que é a nutação. É o balanço, o bamboleio, vamos dizer assim, do núcleo marciano. E aí, com esses dados aí, com essa medida da nutação, eles conseguiram, ela auxiliou de fato a determinar o tamanho do núcleo do planeta Marte, que foi estimado por esse estudo aí em 1.835 quilômetros de diâmetro. Fantástico isso, isso é ciência, galera. Tá? Isso é ciência, não é negacionismo. Tá vendo? A ciência tem sempre um porquê. As razões que regem a ciência no espaço regem também a ciência na Terra. Não existe ciência oculta, tá bom? Então, essas medições das oscilações também ajudam a definir a forma do núcleo, tá? Embora o estudo não tenha mencionado exatamente a forma, porque, na verdade, precisam de outros fatores para definir isso, né? Então, para quem ainda não se lembra direito aí da sonda InSight, ela foi lançada com o objetivo de estudar o interior do planeta Marte e também os famosos Marsquakes, que são os terremotos marcianos, né? Os martemotos, traduzindo Marsquakes aí para português. E vários aspectos aí da geologia de Marte, as camadas que compõem o planeta. A gente tem vários vídeos no canal, já vou deixar para vocês aí um card com uma playlist completa sobre a InSight que vale a pena ver. Foi uma missão fantástica. Ela foi lançada em 5 de maio de 2018 a bordo de um foguete Atlas V401 e pousou em Marte em 26 de novembro de 2018, no local conhecido como Elysium Planitia. E ela operou, como eu já falei aqui no vídeo, até dezembro de 2022, quando foi vítima da poeira marciana. Ô Nerd, o que é estranho aí de vítima da poeira marciana? Que sensacionalismo, que dramalhão? Não, vou explicar para vocês. Marte, a gente tem várias tempestades aí de areia, poeira e tal coisa. E aí,
todas as naves que operam, as sondas, os landers, os rovers, trabalham com geração de energia através de painéis solares. Acontece que esses painéis solares vão acumulando poeira. E a poeira vai impedindo que a energia, que a luz do sol chegue de acordo nesses painéis aí, carrega as baterias para que as sondas consigam operar. Foi o que aconteceu na InSight. Devido ao grande acúmulo da poeira aí, ela não conseguiu carregar as suas baterias e assim a missão foi dada por terminada porque ela não conseguia ativar mais os instrumentos. E falando nisso, né, pessoal, a gente tem que lembrar do nosso velho amigo chinês aí, o Zhurong, que é o rover chinês que está em Marte, já paradinho aí há vários meses, desde 18 de dezembro do ano passado, que era para ele ter acordado de uma hibernação. Ele foi desligado por causa dos rigores do inverno marciano, não acordou até agora. A China se recusa a admitir que a missão acabou, está lá falando que ainda dá tempo, que não sei o que. Primeiro ela falou que quando a gente entrasse no verão marciano, ia carregar as baterias. Bom, que ótimo, né? Bacana, não é? Pois é, gente, só que o inverno marciano começou em 12 de julho. O verão marciano começou em 12 de julho. Então, nós já temos aí quase um mês de verão marciano. Haja verão aí, chinês. E lembrando aí, né, mas assim, chinês parece que, sei lá, viu? Um povo esperançoso, ou então mentiroso, né? Porque eles acreditam que durante esse período do verão aí, que pode acontecer de fato do Zhurong conseguir carregar as suas baterias e despertar. Tomara, né? Eu adoraria que isso acontecesse. Mas, então, a gente tem, já que o verão começou em 12 de julho, ele vai até mais ou menos meados de janeiro de 2024. As estações em Marte, elas duram aí cerca de 6 meses, ao contrário daqui da Terra, que são 3, né? E aí, bom, beleza, vamos esperar então até o final do verão marciano para ver se os chineses tomam vergonha na cara e admitem que a missão terminou, né? Também não queria que terminasse. Eu adorei a missão Zhurong, gostei da missão InSight, e aliás eu gosto de todas as missões espaciais, e Marte é um xodozinho, né? Muito bacana, Marte desperta vários sentimentos, várias coisas no imaginário da gente. Então eu gostaria muito que o Zhurong, que aliás, diga-se de passagem, embora esteja lá parado e muito possivelmente falhou na sua missão parou de funcionar, porque a missão do Zhurong, ele revirou Marte de cabeça para baixo, galera. Ah, você não sabe disso, não? Que é isso, menino? O que você estava fazendo? Você não estava aqui no Nerd 50. Eu vou deixar um vídeo aqui para você, explicando aí grandes descobertas do Zhurong, tá bom? Então é isso aí, galera, o vídeo é esse. Se você curte o nosso trabalho aqui, gosta de tudo que a gente faz aqui, fala o seguinte, vem ser membro do canal, assina aí através do botão aqui, seja membro. A partir de R$ 4,99 você vai nos ajudar a manter o canal, mas vai obter vários benefícios exclusivos para membro. Vai ser exatamente um espaçonauta de carteirinha. Bacana demais, não é mesmo? Clica aí e vê as opções. Grande abraço!